Se ao final dessa aula você ainda não entender tudo sobre lógica de programação, cara, eu não sei o que vai fazer você entender. Então, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento básico de Python. E nessa aula aqui a gente vai destrinchar de ponta a ponta o que é a lógica de programação. E para ir direto ao ponto, a analogia mais básica que eu consigo fazer aqui é a analogia de uma receita de bolo. Da mesma forma que você planeja uma receita de bolo, você planeja o seu código através da lógica de programação. Muita gente acha que ela é uma função específica, ou uma biblioteca, ou até mesmo um tipo de código, mas definitivamente ela não é. A lógica de programação é o processo que você vai fazer antes do código começar, para que ele seja executado da melhor maneira possível. É como se fosse um manual de instruções, o planejamento. E ele é fundamental, porque muitas vezes a gente tem aquela mania de sair fazendo as coisas sem olhar para o manual. E na programação isso é possível, mas se você sai fazendo as coisas sem estruturar uma boa lógica de programação, simplesmente você vai ficar patinando, o seu código não vai fluir e as coisas não vão funcionar como tem que funcionar. Então eu vou te trazer um exemplo aqui do que seria uma receita de bolo escrita no modo de lógica de programação. Basicamente a gente vai escrever em comentários ou até mesmo fora do código, tá? Você pode ter um papel ali impresso com a lógica e você vai acompanhando e você vai desenvolvendo. Então, a lógica de programação, você vai planejar o seu código de ponta a ponta. Então, tudo que você vai fazer, tudo que você vai utilizar, como tem que ser feito, da maneira mais detalhada possível. Da maneira mais detalhada possível, você vai estruturar a sua lógica de programação. Então, a primeira coisa são os ingredientes. Então, tem aqui um bolo de cenoura. Ele vai ter cenouras, ovos, óleo, açúcar e por aí vai. No caso da programação, o que são os ingredientes? Bom, se você quer fazer um aplicativo ou se você quiser fazer um projeto de automação, por exemplo, os ingredientes desse projeto de automação serão bibliotecas voltadas à automação. Então, essas bibliotecas serão automações de mouse e teclado ou serão automações web? São os ingredientes, geralmente não tem os dois, ou é um ou é outro, você tem que definir isso. Quais serão as funções utilizadas? Quais são as funcionalidades que precisa ter? Então, tudo isso você vai separar dentro dos ingredientes. Depois, a parte do passo a passo é a execução do código de fato. Eu, pessoalmente, eu não gosto tanto de colocar dessa forma aqui, tá? Coloca toda a lógica e depois coloca todo o código. Essa parte eu gosto geralmente de fazer de maneira externa. Então, geralmente eu tenho um papel anotado ali onde eu vou desenhando, eu vou escrevendo a minha lógica e vou fazendo o código na tela, tá? Nesse caso, eu gosto, quando está na tela, eu gosto de fazer o código junto com a lógica. Então, por exemplo, eu coloco a primeira linha de lógica e aí aqui embaixo eu desenvolvo todo o código relacionado àquela linha. E aí eu escrevo a segunda linha e aí eu coloco todo o código. Então, a minha lógica ela fica quebrada junto ao código. Então, ele fica um código legendado, entende? Eu tenho todo o projeto rodando e cada trecho eu estou explicando o que eu estou fazendo ali. E eu sei que isso parece besta, mas não é, tá? Sempre considere que você não é o único programador que vai trabalhar naquele código. Então as outras pessoas, elas não estão dentro da sua cabeça. Ainda que você escreva um código bom, um código limpo, nem sempre é fácil de entender o código de uma outra pessoa que escreve de outro jeito, que tem outro tipo de raciocínio. Então, você precisa estruturar da maneira mais clara possível. E é assim que você vai estruturar. Então, é um passo a passo bem claro, bem didático e bem simples. Sempre lembre daquela analogia da criança de 6 anos. Se você não consegue explicar alguma coisa para uma criança de 6 anos, é porque você ainda não entendeu totalmente aquela coisa. Então, tem que ser o mais didático possível. Então, aqui, ó. Pré-aqueça o forno, unte a forma, descasque e corte as cenouras em pedaços pequenos, coloque as cenouras, os ovos e o óleo no liquidificador. Muitas vezes as pessoas elas gostam de pular essas etapas aqui por serem etapas muito óbvias. Então assim, cara, óbvio que eu vou ter que descascar a cenoura, não vou colocar ela inteira no liquidificador. E na programação muitas vezes a gente acaba comendo bola. Então óbvio que eu vou ter que instalar essa biblioteca, é óbvio que eu vou ter que fazer essa função, só que para você é óbvio, para outras pessoas talvez não seja. Então você tem que fazer da maneira mais detalhada possível, certo? E aí eu trouxe aqui uma outra opção, que aí é uma lógica de programação de fato de uma automação. Então aqui, como eu disse, quais são os ingredientes, certo? Quais são as bibliotecas que você vai utilizar? Obviamente que variável, função, não necessariamente é um ingrediente, porque vai estar em todos os projetos.
mas as bibliotecas você precisa separar. Então, as automações de mouse e teclado geralmente utilizam PyAutoGui. Automações web geralmente podem utilizar outras bibliotecas. Então, se você for automatizar o navegador, é uma coisa. Se você for fazer uma automação de raspagem de dados sem necessariamente abrir o navegador, é outra coisa. Então, você tem que mapear todas as possibilidades do seu projeto e separar quais são as bibliotecas, porque aqueles recursos ali são os recursos base. Sem essas bibliotecas, o projeto simplesmente não anda. Então, você precisa deixar claro para a pessoa que está seguindo a sua lógica ou para quem está trabalhando com você tudo o que é necessário para fazer aquele projeto. E aí, a gente vai para a parte do passo a passo. Então, qual é o primeiro passo? Cara, se eu estou fazendo uma automação de WhatsApp, eu vou fazer uma automação de navegador. Então, eu preciso abrir o navegador, eu preciso ver o WhatsApp. Principalmente porque o WhatsApp Web, você precisa escanear o celular. Então, você precisa abrir o navegador, certo? Então, qual que é o primeiro passo? Abrir o navegador. Qual é o segundo passo? Entrar no site do WhatsApp. Se você quiser ser ainda mais detalhista, você pode. Então, você pode colocar aqui, ó, abrir o navegador, localizar, barra de busca. Você pode colocar aqui, ó, escrever site do WhatsApp, clicar no botão Enter, entrar no site do WhatsApp, fazer o login, tá? Tudo isso você tem que ter o máximo de riqueza de detalhes possível. Então, depois que eu fiz o login, eu tenho que selecionar o contato que a mensagem será enviada. E nesse aqui você pode ainda mais expandir. Então, você pode colocar aqui, ó, localizar barra de busca dos contatos. E depois você vai selecionar o contato que será enviado, localizar a barra de mensagem, selecionar a imagem, aqui no caso eu coloquei imagem, mas a mensagem que será enviada, escrever a mensagem, localizar o botão de enviar. Então é tudo muito didático, tá? É tudo muito didático da maneira mais simples possível. Principalmente, gente, nos dias de hoje, tá? Durante muito tempo, esse trabalho, ele era feito pelo programador, então ele escrevia toda a lógica e depois ele vinha desenvolvendo o código. Nos dias de hoje, você desenvolver uma boa lógica é melhor do que nunca. Por quê? Porque hoje em dia nós temos as IAs. Então, uma vez que você tem uma lógica extremamente bem desenvolvida, você sobe essa lógica de programação dentro de uma inteligência artificial e ela escreve todo o código para você baseado na sua lógica. Então, o programador do futuro, ele é muito mais um programador que sabe pensar e planejar o código do que o cara que fica escrevendo o código de fato. Porque a IA, ela é uma ótima executora, mas ela não é uma boa planejadora, ela não sabe muito bem o que você quer. Então, toda a parte de planejamento, de recursos, tudo que você quer fazer, você vai ter que fazer. A lógica, os ingredientes, tudo isso você vai ter que separar. Mas uma vez que tudo isso aqui está pronto e separado, cara, você sobe na inteligência artificial e ela escreve esse código para você em menos de 5 minutos. Isso aqui é um projeto, cara, que sem brincadeira é um projeto de um dia. Se você for escrever o código linha a linha, você vai demorar pelo menos um dia. Isso um cara mais ou menos experiente. Se você não tiver nenhuma experiência, você vai gastar uns 2, 3 dias para fazer tudo isso aqui. Então, com a inteligência artificial, você faz em 5 minutos. E aí, nem o melhor programador do mundo consegue fazer isso aqui em 5 minutos. Então, a decisão mais inteligente que você pode tomar nos dias de hoje é ser um especialista em planejamento de código e lógica de programação. Porque quanto melhor for o seu raciocínio e quanto melhor for as suas capacidades para desenvolver uma boa lógica, melhor você vai ser no mercado de trabalho atual. Então, sem mais, eu espero que tenham gostado desse vídeo. E se você tem interesse em se aprofundar no Python e se desenvolver ainda mais dentro do Python Pro, isso aqui é só o começo, tá? O Python Pro é uma comunidade completa com todo o conteúdo que você precisa para nunca mais comprar um treinamento de programação. Lá dentro você vai desde os fundamentos mais básicos, como lógica de programação, até as partes mais avançadas de orientação a objetos e as especializações com Python. Ciência de dados, automações, desenvolvimento web. Tem até um aluno do Python Pro que está desenvolvendo a própria inteligência artificial, como você está vendo no print aí. Então, sem mais, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, like no vídeo e eu te vejo lá dentro do Python Pro.